Há dias que eu chego aqui, estou bastante as emoções, né, com a palavra. Hoje eu creio que a emoção está controlada. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu queria fazer um ponto bem importante, um ponto estratégico. Não é um estudo bíblico, mas eu queria que você me acompanhasse. Não vou colocar aqui na tela, nem vou estar lendo o texto inteiro e depois explicar. Nós vamos ler o texto e fazer comentários. E são vários. Vamos começar no Antigo Testamento. Abram suas Bíblias no segundo livro da Bíblia. Qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodos. Então, no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Nós temos, só para sua informação, temos um berçário para bebês. Você pode ouvir e ver o culto aqui à minha esquerda, entrada pelo salão social. Temos também crianças do pre-K até a sexta série lá embaixo. Temos adolescentes também sendo ministrados nesse momento. Êxodos 19, do versículo 1. Eu quero que vocês participem comigo. Eu vou perguntar algumas coisas à medida que for lendo, né? Eu sei que as versões são diferentes e por vezes vai ficar uma palavra diferente, mas a ideia, o conceito é o mesmo. Deixe-me orar antes de começarmos. Senhor, eu quero lhe pedir graça. Estou totalmente ciente, Senhor, dos dons e habilidades que o Senhor me tem concedido, mas também totalmente ciente, Senhor, de como as limitações humanas, ó Pai, podem entrar no caminho e atrapalhar tudo. Eu te peço ajuda, Senhor. Santo Espírito de Deus, corrige, conserta, redireciona, Pai, mas que nós possamos, assim como o Senhor me esclareceu, que cada um de nós aqui hoje presentes, aqueles que vão ouvir mais tarde, Senhor, pela internet, Senhor, possa também ser esclarecido, Santo Espírito de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 19, versículo número 1, diz assim: no dia em que completaram 3 meses, digam 3 meses. Quantos meses? Que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Digam, declare aos israelitas. O que é que nós vemos aqui até agora? Alguns ensinos já começam a aparecer. Número 1, quando nós falamos 3 meses. 3 meses desde o tempo que o povo de Israel foi liberto do Egito. Eles estavam em direção à terra prometida. Eles ficaram no Egito mais de 400 anos. Imagine, Deus com mão forte, depois de mais de 400 anos, vem os liberta. Egito representa aquela escravidão ao mundo. Reino das trevas. Agora o livramento, eles são tirados do reino das trevas para o reino do Senhor Deus. Mas você notou quanto tempo havia desde que eles haviam sido libertos? 3 meses apenas. Imagine uma pessoa que acabou de ser arrancada das trevas, que começou a andar. Um bebê espiritual. Estão me acompanhando? O povo de Israel, aquela nação imensa, com todos os seus... Eles não tinham ainda, tinham as promessas, com todas as promessas de Deus. Eles não tinham ainda a experiência, nem o conhecimento de Deus, nem possuíam os livros que hoje nós temos, lá o Antigo Testamento, os livros da lei, nada disso. Começando. Então o que eu vejo aqui é Deus começando com gente que acabou de ser liberta. Você vai ver daqui a pouco que nós cometemos um erro muito sério quanto a... Quando é que nós começamos no povo de Deus, no reino de Deus, a ser pessoas chaves e importantes? Bem cedo. E o Senhor fala para eles: declare aos israelitas. Você vai perceber que vai haver aqui uma conotação, uma palavra que vai ficar bem clara. Nós sabemos que Deus trata com cada um de nós individualmente. Ele quer um relacionamento pessoal, você e Deus, através de Jesus. Porém, às vezes nós cometemos o erro de pensar que é só eu e Deus, o resto não importa. Você vai perceber nesse ensino de hoje que é crucial no Antigo Testamento a nação de Israel, indivíduos relacionados com Deus, mas israelitas.
indivíduos relacionados com Deus, mas hoje você vai ver daqui a pouquinho a igreja. Nós não fomos salvos das trevas para ficarmos sozinhos, solitários. Não é suficiente dizer, eu já estou com Deus, está tudo bem. A igreja, se puder, se der. Não funciona assim. Porque o Senhor agora que está começando com esses bebês, Ele está dizendo, fale aos israelitas. Ele não falou para cada um, para a nação toda. O que nós vemos aqui? O que Ele vai falar? Deixa eu me antecipar para você, que vai haver um chamado da parte de Deus. Esses israelitas, o seu povo, Ele vai dizer algumas coisas para eles. Em outras palavras, eu quero ter um relacionamento com vocês, individual e também como um corpo, como todos. Eu quero estar com vocês. Olha o versículo de número 4, ainda em Gênesis 19. De Êxodos, perdão, 19. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei, digam, transportei, sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim, digam, para junto de mim. Irmãos, eu não sei se pode ficar mais claro o que Deus está falando. Eu os libertei com mão poderosa do Egito, para quê? Com um propósito. E Ele diz, eu fiz isso. É uma preciosidade que nós sabemos que, apesar que nós nem nos damos contas, não fui eu que achei Deus. Deus me achou. Não fui eu que voltei para Deus. Ele foi me buscar. E Ele diz, com asas, como de água, eu fui lá e peguei você. Olha a importância que nós temos para Ele. E Ele nos traz, Ele nos trouxe. E aqui Ele coloca ainda uma informação mais poderosa. Para estarem junto de mim. Para estarem junto de mim. Companhia, perto. Quando eu estava com a Emily ali no colo, né, eu não pude imediatamente, viajei lá para o Colorado, né, com a nossa neta. Parecia que, né, o que está acontecendo aqui? Nós ficamos, eu fiquei 3 semanas, quase um pouquinho mais. Minha esposa ficou 2 meses com os netos lá. E depois, quando voltamos, que saudade de estarmos juntos. E não dá falar no portal do Facebook ou no telefone, FaceTime, não é suficiente. Você quer poder estar juntos. É o que Deus está dizendo. Eu fiz isso para quê? Para que vocês estejam juntos de mim, o Senhor está dizendo. Para estarem comigo. Já está bom, não é? Mas tem mais. Olha o versículo de número 5, ainda em Êxodo 19. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Digo, meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Digo, reino de sacerdotes. E uma nação santa. Digo, nação santa. Estas são as palavras, Moisés, que você dirá aos israelitas. Pare outra vez, pense. Quem é o Criador dos céus e da terra? Deus. Universo, conhecido, desconhecido, tudo que existe aí. Deus. Então tudo é dele. Faz sentido ele dizer que vocês, nós somos sua posse mais preciosa, seu tesouro mais precioso? De tudo que eu tenho, o Senhor está falando. De todo o universo que eu criei. De tudo que eu disse, era bom. Era bom. Vocês são o meu tesouro especial. Você tem que dizer aleluia para isso? Você nota a profundidade? Para quem que ele está falando isso? Para crentes maduros, né? Gente que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, gente que já foi testado no fogo. É para essa gente que ele está falando? Para quem que ele está falando? Bebês espirituais. E às vezes o bebê espiritual pode ter com tempo, mas pode ter com compreensão. Às vezes nós já estamos com o Senhor há muitos anos, mas não compreendemos essas coisas tão simples. Um Deus maravilhoso, que quer começar conosco bem cedo, que nos convida para um relacionamento
pessoal para estar junto conosco. Um Deus que vai com poder nos tira das trevas, nos traz para estar junto dele. E que nos diz que nós somos o tesouro maior desse mundo. Eu pensei, já dá, Senhor, já tem o suficiente para falar meia hora para a igreja hoje. Eu falei, não, tem mais uma coisa ainda. Porque além de dizer, meu tesouro pessoal, ele disse, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Como é que é esse negócio? Quando eu falo sacerdote, o que é que vem à sua mente? Deixa eu especular com você. Sacerdote é alguém que é um mediador, não é isso? Pensamos em sacerdote, em geral, né? Você pode colocar a palavra pastor também como um sacerdote. Sacerdote talvez em algumas tradições, como a Igreja Católica Romana, mas se você pegar o equivalente na Igreja protestante, presbiteriana, você vai ter talvez um pastor, um presbítero. Sacerdote é alguém que está entre você e Deus. Está mediando, tudo bem? Mas o que é que o Senhor está dizendo para nós? Quem é que vai ter? Eu vou dar para vocês sacerdotes, é isso que Ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Que vocês serão sacerdotes. Mas um bebê, Senhor? Aqueles que vão ter acesso ao Pai, aqueles que vão poder interceder por outros, aqueles que vão poder trazer, todos nós. Uau! Eu sei que Deus não exige perfeição, mas Ele exige que a gente creia na Sua palavra. Reino de sacerdotes, separados. Olha o que você está sendo informado até agora. Isso é muito especial. O Senhor libertou você. Ele não tem esse negócio de gente que é velha na fé. Bem cedo. Porque Ele que dá, é Ele que fala. Nós somos as pessoas que recebem dEle diretamente, estar com Ele. Ele quer fazer de nós. Nós somos extremamente valiosos para Ele. Eu ainda não consegui completamente entender essa coisa que eu sou o tesouro maior diante dEle. A minha mente entende, a minha alma ainda está lutando para... Como é que é isso, Senhor? Como é que eu posso crer? Mas essa é a palavra dEle. Porém, há um problema. Um problema que o povo de Israel sofreu e que nós podemos sofrer também. Eu creio que está na Bíblia justamente para que a gente não cometa o mesmo erro. Porque não é só a incredulidade, não é só ouvir a palavra de Deus e não andar de acordo com ela. É o problema de nós tentarmos dar um ajuste, um jeitinho bem brasileiro nessa dinâmica de Deus. Vai para o próximo capítulo, Êxodo de número 20. E agora vai para o versículo de número 18. Então, através de Gênesis 19, há um convite. Eles vão se aproximar, Êxodo 19, há um convite. Agora eles se aproximam de Deus. Mas quando eles chegam lá perto de Deus, na presença dEle, sabe que na presença de Deus, né, nós nos derretemos todos. Olha o que acontece com o povo. Versículo de número 18, capítulo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Falam, ficaram à distância. Senhor do céu. Me lembrei de Isaías, né? Ele estava no templo, capítulo 6, e de repente a glória de Deus encheu o templo. E ele diz, pereci, ai de mim, um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O Senhor vai dizer, não temas, vai cuidar dele. Então a reação aqui é normal, mas aqui eu creio que eles cometem um erro. Olha o versículo de número 19, Êxodo 20. Disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Eu creio que Moisés, Senhor, talvez para nosso ensinamento, Moisés e o seu povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar. Talvez ele tenha que falar um pouquinho mais.
que o versículo 21 fala assim: mas o povo permaneceu à distância. Digam, permaneceu à distância. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura que Deus se encontrava. O que aconteceu aqui agora? Foi criado esse negócio que só gente da elite pode estar com Deus. Só os bambambãs da fé. Só os pastores, os clérigos, os sacerdotes, os crentes velhos, né, que conhecem a Bíblia de pó e salteado. Você notou o que aconteceu aqui? O Senhor chamou para estar com ele, todo mundo. Deu uma incumbência de ser sacerdócio, todo mundo. Mas o que foi que aconteceu aqui? Criou uma elite. E nós, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os dias de hoje, na história da igreja, nós ficamos assim: conserta, cai de volta. Conserta, cai de volta. Eu creio que é um momento crucial na história da nossa igreja, na sua história e na minha história. É que nós precisamos quebrar esse ciclo de dependência das elites espirituais, os homens de oração, as mulheres de orações, dos profetas, dos pastores, dos bambambãs da fé, e assumiu o sacerdócio de cada um que Deus intencionou. Segura isso aí. É fácil falar, difícil de executar. Mas eu creio que esse é o momento definitivo. É o virar da esquina para você e para nós, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eles cometeram um erro. Moisés, você fala em nosso lugar. Aqui às quartas-feiras eu gosto de estar, às vezes tem apontamentos, mas entre os apontamentos ali a porta está aberta, tem ali as balas, os chocolates, né? As crianças entram, vêm conversar. Há um adolescente especial que todas as quartas-feiras eu já fico esperando ele chegar. É o Rashan Lewis. O nome dele, o apelido mais conhecido é o Tam Tam. Quando ele estava na 6ª série, ele contraiu leucemia. A outra menina também, daquela 6ª série, Gabriela, não sei quantos vocês se lembram. E foi um milagre na vida de ambos, curados. E o Tam Tam, a gente tem o Tam Tam já visitá-lo no hospital, sua família e tudo mais. Nós criamos um relacionamento agradável, tem sido bom. E ele vem toda semana. Ele agora já é um adolescente. Então ele vem para ajudar aí no Kids Quest Breakout. Ele vem. O outro dia eu estava sentado com ele e eu perguntei: Tam Tam, o que Deus tem feito por você? Gostaria que você desse um testemunho na igreja um dia desse. E ele falou para mim, aí ele começou a me contar como Deus o havia curado da leucemia. Algo extraordinário. Eu perguntei, o que mais? Ele ficou assim. Eu falei, vamos fazer uma dinâmica. Imagine que você estivesse diante, nossa vida já terminou, você está diante lá dos céus, a porta do céu está fechada, você bate e Deus abre ali uma janelinha. Ô, Tam Tam, que bom que você está aqui. O que você quer? Ele disse, eu quero entrar no céu. E Deus falasse para você assim, me dê uma razão, Tam Tam, com um sorriso. Não é uma face de julgamento, mas uma face que quer abrir a porta do céu para você. Me dê uma razão para deixar você entrar no meu céu. Ele pensou, falou, não sei, pastor. Falamos um pouquinho mais, e a questão tinha a ver assim, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que... E algumas coisas nessa linha de pensamento. Eu perguntei para ele, você crê que eu entraria no céu? Ele falou, na hora. Eu falei, por quê, Tam Tam? Porque o senhor é pastor. Tu sabe as coisas. Você está captando, gente? Vocês estão captando? Abriu uma oportunidade de explicar para ele, não é por essa razão que nós temos acesso aos céus. É através do Senhor Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz, que nós temos acesso ao céu. Ou seja, na cabecinha daquela criança, aquele adolescente, ainda está aquela ideia que entre ele, um menino, e eu, um pastor com experiência, e anos de experiência, obviamente que eu estou acima. Você notou o síndrome aqui do povo? Moisés, nós queremos ficar à distância, a gente dá um passo atrás. Deixa aí os bambambãs da fé, líderes de ministério, pessoas experimentadas, fazerem isso por nós. Quando o Senhor está dizendo, E ele colocou 3 meses, porque o que um povo pode aprender espiritualmente em 3 meses? Muito pouco.
muito pouco. Aliás, se você olhar a história de Êxodo, você vai ver que o povo só fazia reclamações o tempo todo. Crianças mesmos, mas ainda assim, nação santa, sacerdócio real. Você está captando isso? Nós podíamos quase que parar aqui, né? Mas aí chegamos ao Novo Testamento. Queria que você fosse lá para quase no final da Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro escreveu 1 Pedro, 2 Pedro, quase no final. Está antes do 1 João. Se for muito rápido, você chega em Apocalipse, já acabou, né? A Bíblia. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até o 10. Vamos fazer a mesma coisa. A razão por que eu trouxe você para 1 Pedro é porque eu gostaria que você não ficasse somente, pastor, isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não comete esse erro, não. Capítulo 2, 1 Pedro, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicências. Como crianças recém-nascidas, digam recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Obviamente que existe aqui a ideia de o alimento completo, né? Pessoas que começaram na fé, mas de novo, recém-nascidos, recém-convertidos. O Espírito Santo de Deus está usando o apóstolo Pedro para trazer para aquele povo, agora não eram os israelitas, mas a igreja do Senhor, o Israel de Deus, através de Jesus. Agora que vocês já experimentaram o leite espiritual que é puro por meio dele, Jesus, cresçam para a salvação e agora provaram que o Senhor é bom. Então ele está dizendo para pessoas ainda bem que estão no começo. O que ele está dizendo? Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus, né? Digam, Jesus. Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa por Ele. Qual é a diferença? O povo de Israel foi uma nação escolhida por Deus. A igreja, o povo que veio ao Senhor através de Jesus. Você e eu. Nós que nos aproximamos de Deus através de Cristo Jesus. Mas Ele também está pedindo para nós, à medida que se aproximam dEle, mais uma vez, o relacionamento é pessoal e o relacionamento é onde está perto. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, Ele os chamou para estarem com Ele. Quando Ele nos chama, eles nos chamam para estar com Ele. Sem intermediários, sem sacerdotes, sem pessoas entre nós. Em outra oportunidade, nós vamos falar sobre a estrutura da igreja, a necessidade de ter pessoas maduras, nos ajudando, nos ensinando, coisas assim, mas nunca para nos mediar o relacionamento com Deus. Nunca. E nunca para impedir que nós venhamos a exercer aquelas responsabilidades de acordo com os dons que Deus nos deu para cada um. E Ele continua para nós. Então nós chegamos a Deus agora, saímos do Egito, da escuridão, através de Jesus. Olha o versículo de número 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, digam, pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, digam, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Olha só, obviamente que o Pedro, o Espírito Santo está fazendo uma colocação lá no Êxodo, né? 19, ele está colocando aquilo agora em perspectiva da igreja. Mas olha só, comigo aqui, vamos desembrulhar isso. Olha o que ele diz para nós. Vocês também, em Cristo Jesus, Ele é a pedra viva. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Agora não é uma nação geográfica,
Agora não é uma nação com território. Agora é um reino que está em nós. Uma casa espiritual onde o Espírito habita. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas não é só um indivíduo. Toda a igreja. A CCP não é um prédio. A CCP não é um lugar. A CCP não é uma instituição. Ela é um ajuntamento de pessoas em cujos corações Deus habita através do Espírito Santo. Você pode dizer amém para isso? Tome posse dessa verdade, né? Mas ele diz, vocês estão civilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, ou seja, está sendo construída. Cada um de vocês, do momento que você confiou em Jesus Cristo, o Senhor colocou você nessa casa espiritual, com um propósito, com uma razão única, singular, acrescentando. Não tem ninguém que é somente um espectador, não há ninguém que é somente assim, um sobressalente, todos com um propósito. Cada um individualmente, cada um com a sua história, cada um com as suas habilidades, com o seu conhecimento, com a sua experiência, veio para encaixar. É o que faltava o Senhor aqui, mais uma pedra, e mais outra, e a casa espiritual vai se formando. Você está captando isso? Olha só. E ele fala mais ainda. Então não é individual. Esse desafio para nós é andarmos juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos crescer sem o outro. Nós não podemos conhecer a Deus completamente sem o outro. Ele está falando, ele está usando o pano de fundo como uma casa, no caso o templo antigo, né? Mas ele fala de novo, sacerdócio santo. Que sacerdócio é esse? Mas aí, vamos lá. O que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, lá no templo? O sacerdócio, eles faziam a alguém que tinha acesso a Deus. Errado no sentido de estar no nosso lugar, mas agora que o véu já foi, o véu que separava já não separa mais, nós temos acesso ao Senhor diretamente, através de Jesus. Mas também, porque temos acesso a Deus, nós podemos servi-lo, podemos adorá-lo. Nós vamos ter a vigília de oração, vários temas de clamor, mas tanto clamor que nós vamos poder fazer uns pelos outros, por vidas transformadas, por vidas libertas, por vidas redirecionadas. Nós temos o ouvido do Pai, nós temos acesso a Ele, e também para levar a outros a conhecer esse Deus que nós conhecemos. Os próximos versículos enfatizam isto. Agora falando sobre Jesus, olha o versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Que pedra é essa? Jesus. Ele é a pedra viva. Nós somos, por causa de Jesus, pedras vivas também. Portanto, para vocês que creem, esta pedra, Jesus, é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E o versículo 8, e a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Ou seja, não há outro nome, não há outro além de Jesus. Deixe-me concluir com os versículos 9 e 10. Coisa tremenda. Vocês, porém, muda tudo. Depois do porém, muda tudo. São geração eleita. Digam, geração eleita. Sacerdócio real. Digam, sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Digam, povo exclusivo de Deus. E por isso, para anunciar as grandezas, digam, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos colocar em perspectiva? De novo é o Êxodo 19 para nós. O que ele está dizendo? Primeira coisa que me chamou a atenção, assim, vocês, porém, em contraste com aqueles que não creem em Jesus. Você que crê em Jesus, porém, se aplica a nós. O que ele está dizendo para nós? Eu quero que você entenda que é algo de graça. Geração eleita. Em inglês, a troca de palavras faz mais sentido. Existe uma palavra, chosen, que é escolhida. Choice and chosen. Há parecidas, mas diferentes. O que quer dizer uma? Choice é quando a pessoa é do melhor. Os melhores atletas, os honor rolls, os super inteligentes, especial.
Chosen é quando você é escolhido independente do que você tem para oferecer. Quando ele fala geração eleita, a ideia é o seguinte: eu escolhi vocês, eu elegi vocês, não porque vocês tinham algo para trazer, mas por causa da minha graça, do teu amor. Eu ainda não consigo explicar isso. Eu me lembro que quando o Senhor me alcançou com sua graça, nós éramos um grupo de 4 rapazes, todos mais ou menos na mesma idade. Nós tínhamos uma vida muito devassa, muito problemática. Eu não sei, eu olho para trás e Senhor, por que eu? Porque um dos nossos queridos, naquela época, quando o AIDS ainda não tinha cura, ele contraiu o AIDS e ele faleceu com 31 anos de idade. O outro, por causa das drogas que nós estávamos lá imersos, e muitas vezes nós supostamente íamos vender, mas a gente acabava usando tudo, não vendia, e ficava devendo, e aquela confusão toda, roubou uma casa, ele foi preso, ele ficou na prisão por muito tempo, depois perdido. O outro desapareceu no mundo, e o Senhor me tirou daquele buraco e me trouxe aqui. O Senhor, por quê? Como? Eleitos. Cada um de nós, seja qual seja a trevas que nós estávamos, eleitos. Não é por aquilo que nós podemos oferecer, mas pelo amor, pela graça que Ele tem para com cada um de nós. Não deixa ninguém roubar isso de você. Não deixa que ninguém, nem você, nem outros, possam tirar isso de você. Eu sou uma pessoa eleita por Deus. Ele me deu um voto de confiança. Ele me escolheu. Lá no meio, Ele me veio e me tomou. Isso é graça. Mas também nós aprendemos aqui graça. Mas Ele fala para nós também, por favor, não se esqueçam, vocês são um sacerdócio real. Não permita que a elite, e não estou dizendo aqui, como eu disse, uma outra ocasião quero falar sobre a necessidade dos ensinos, dos mestres, dos líderes. Mas vocês, cada um de vocês que já experimentou, Jesus Cristo, você foi separado para ser um sacerdote real, para você ter acesso ao Pai, para você falar com o Pai, para você ser usado pelo Pai para ministrar outros. E bem cedo na sua caminhada espiritual, não precisa esperar muito para isso. Ele fala isso para nós. Mas para quê? Qual o propósito? Eu quero convidar os nossos irmãos do Ministério de Louvor para que venham rapidamente. Eu espero que estão todos aqui, né? Mas se estão aqui, por favor, queria que eles cantassem aquela segunda canção que nós cantamos. Mas para quê? Então, gente eleita, escolhida, graça de Deus, gente que vem com um propósito. Que propósito é esse? Para anunciar as grandezas, para falar de quem Deus é. Ou seja, esse sacerdócio nosso não é para que outras pessoas fiquem mediando entre nós. Jesus é o mediador completo. Nós não precisamos de mais ninguém para isso. Nós não precisamos de alguém entre nós e Deus. O véu que separava já não separa mais. Ele nos dá isso. Ele nos colocou, cada um de nós, nessa posição. E Ele falou para nós que nós somos povo exclusivo de Deus. Esse povo exclusivo de Deus é a mesma ideia de que nós somos a coisa mais preciosa que Deus tem nesse universo. Então você vê, eleitos para serem sacerdotes, todos. Então não permita que ninguém venha se interpor entre você e Deus. Mas quanto custou isso? Versículo 10. Graça, eleitos, nos deu esse privilégio de sermos seus sacerdotes. Não quer que ninguém interfira com isso. Nós somos preciosíssimos para Ele, mas quanto custou? Olha o versículo de número 10. Diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse verso, gente, é um verso extraído do Antigo Testamento. Se você olhar no livro do profeta Oséias, logo no capítulo 2, você vai encontrar esse verso. Oséias foi um profeta que Deus usou para demonstrar ao povo de Israel, a nação lá antiga, como eles estavam longe do Senhor. Ele pediu que Oséias fosse e encontrasse uma prostituta e casasse com ela e tivesse filhos. Mas depois que eles tiveram 2 filhos,
O nome das crianças eram coisas terríveis. Vou fazer aqui uma parafrase. Não é meu, nome de um. Não sei de quem é o nome do outro. Mas coisas assim. Eu exagerei um pouquinho, só para você assustar, né? Mas olhe lá no capítulo, você vai ver assim. Não é meu. Filho da destruição. Coisa assim, bem sério. Mas aí depois dessa desgraça, porque o Senhor falou, é assim que a nação de Israel está se portando comigo. Eu a desposei, Deus falou, eu os trouxe para mim, mas olha o que eles estão fazendo. Eles se prostituem. Eles não andam nos meus caminhos, estão longe. Mas o Senhor chega para Oséias e fala assim, vá buscar aquela esposa que abandonou você com as crianças, essas crianças que você nem sabe de quem são, e está lá no mundo de volta. Quando ele foi buscá-la, ela estava em um estado tão ruim, que o seu dono lá, que seja a pessoa que a explorava, havia colocado para ser vendida no mercado. Ela não dava nenhum lucro, não prestava mais. E quando Oséias chegou lá, havia um preço daquela ex-esposa, prostituta. E o Senhor falou, compre-a, traz para casa, ame outra vez. E ele muda o nome das crianças. O que não era, agora é meu. O que não era meu povo, agora é meu povo. Ele fez um trocadilho de palavras. O que é isso que ele está dizendo? Um dia o Senhor, lá do céu, ele viu nos afastando dele. Aqueles que ele havia separado, escolhido. Sabe o que ele fez? Ele mandou o seu filho Jesus. Custou a ele. Ele foi o preço de comprar de volta, de trazer de volta. Com que propósito? Não é para a gente ficar de novo fazendo as mesmas besteiras do passado, mas agora como uma pedra viva, pedras vivas por causa da pedra viva, transformados, agora dizendo, Senhor, eu aqui. Irmãos, quando eu na cama pensando lá, orando naquele canto aqui antes de chegar a hora da pregação, pensando, Senhor, o que pode acontecer quando nossos irmãos e irmãs entenderem essa realidade? Líderes, os bambambãs da CCP podem alcançar talvez 1, 2 ou 3, mas essa multidão de sacerdotes que foram resgatados por Jesus, não tem livro que possa descrever o impacto que vai haver na nossa sociedade, em toda parte, todo lugar, toda escola, toda casa, todo o ambiente de trabalho, onde nós entrarmos, pusemos nosso pé. Porque aí chegou o Senhor Jesus, um sacerdote, um representante, alguém. Você captou isso? Onde que começa tudo isso? Estava pensando nesses próximos dias de oração. Eu sei que o Senhor está fazendo algo diferente na minha vida, como eu não sei, não tem nada a ver com merecimento, mas alguma coisa, Ele tem falado de forma diferente, tem mexido comigo, tem dizendo, tem mais, avance mais, vai mais fundo, tenho mais para você, aproxima-te de mim, não tem preço, vem, chega perto. Eu creio que essas quarta até sábado de oração são um grande começo para todos nós, individualmente, mas também como igreja. Eu não preciso esperar as ocasiões especiais, mas aqui um pode incentivar o outro. Orar para quê? Para estar diante do Senhor, para estar perto dEle e permitir que Ele nos direcione os passos, para que Ele nos direcione no propósito, no ministério que Ele tem para cada um de nós. Onde começa isso? Eu não tenho outra explicação de dizer, Senhor, aqui estou na Tua presença. Quando nós estávamos cantando O Grande Eu Sou, me falou tão forte, porque o propósito é esse. Quando chegamos a Ele, e junto dEle vamos contar para o mundo quão grande Ele é, das maravilhas que Ele tem realizado. Tá? Eu sei que uma vez falaram para o Billy Graham, aquele grande evangelista, que ele falava assim, o senhor faz apelo toda vez, né? Quantas vezes que a pessoa tem que responder o apelo? Uma vez, 1000 vezes, 10.000 vezes. Eu lembro que atribuem a ele que ele diz o seguinte, olha, o número de vezes não importa, porque é como tomar banho, né? Quantas vezes a gente precisa tomar banho? Nós já estamos limpos, mas quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Não é então uma entrega, talvez para alguns de vocês seja uma entrega,
Mas para mim, uma oportunidade como essa é dizer: Senhor, à medida que eu abro meus lábios e dizer quão grande o Senhor é, eu estou dizendo aqui: Senhor, aproxima-me mais de Ti. Me recebe. Quero mais, conhecê-lo mais, estar junto do Senhor. Venha ao altar. Então nós vamos cantar e vamos encerrar. Porém, ao estarmos cantando, se é a sua vontade no seu coração, unir-se comigo, porque estou aqui, eu já estou dando um apelo já. Senhor, eu estou dizendo, aqui eu, de novo, use esse momento, termine, dizendo: Senhor, eu quero mais, estar mais perto de Ti, quero compreendê-lo mais, para que o Senhor possa fazer através de mim o que o Senhor já determinou, para o que me chamou, e que as minhas bobagens, as minhas mentes, as minhas, caindo nessa besteira de pensar que eu não sou um elite. Não tem elite no reino de Deus. Só pessoas que creem nas suas palavras. Vamos ficar de pé? E se é a sua vontade, antes da oração final, enquanto cantamos, venha ao altar, fale com o Senhor.